final, né, numa tarde, então, geralmente, sim, o workshop a gente fala de autocompaixão, o grupo de estudo a gente fala das forças de caráter, né? Mas no tema que era aí, não sei que tema era, eu sei que era autocompaixão alguma coisa. Não é bem o que estava lá escrito lá, enfim. E então hoje a gente vai falar sobre autocompaixão, né? Vou passar algumas atividades para vocês e vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela para dizer dos documento para vocês. Então, lá... Ah, sim, então esse é material, né? Isso. Esse é o material, tá? Já passei, então, para vocês o material. Vou compartilhar a tela aqui para vocês verem. Falar um pouquinho do material para vocês. Então, os slides, como sempre, né? Estão ali, eu já passei para vocês. Vão acompanhando. O material, eu preparei dois... eu deixei justo junto aqui os dois... são umas atividades sobre autocompaixão e o outro é uma relação que, lendo o material e vendo tudo mais, me causou uma curiosidade. Eu fui investigar e fiz um resumo para vocês sobre a relação. Se existe relação sobre as necessidades psicológicas, as necessidades que a gente tem de ser aceito, de ser incluído, de ter autonomia, eram várias, de pertencer, né, de ser competente, esse vínculo social, e o sentimento de vulnerabilidade. E até a gente vai trabalhar alguns trabalhos. Aí, e aí eu fiz um resumo, né, procurei alguma informação, fiz um resumo, entrei na teoria da autodeterminação, que isso a gente vai ver também um pouquinho mais para frente, e aí faltou colocar as referências bibliográficas, né? Fico devendo para vocês. E aí, também, então, separei esse material para vocês, né? O outro... Só tirar isso daqui que tá... os exercícios sobre a compaixão, né? Que é uma tradução que a gente já tinha trabalhado isso daqui, eu trouxe de novo para vocês, tá? E o livro que vocês devem conhecer, e eu vou ler umas partezinhas para vocês que fala sobre a vulnerabilidade, né, a coragem de ser imperfeito, da Brené Brown. Esse livro ele é interessante porque fala justamente desse sentimento nosso de vulnerabilidade, né? E talvez por isso, muitas vezes, a gente é muito autocrítico com a gente. E dois capítulos, três capítulos são curtinhos, do livro da Christine Neff, que é autora, digamos que aqui é a referência máxima da autocompaixão, e tem 2 capítulos, a parte 2 desse livro, eu já compartilhei algumas partes com vocês, e tem essa parte, os principais componentes da autocompaixão, que também eu gostaria de ver algumas questões com vocês. Então, digamos que hoje o workshop prático, ele vai, digamos que por esse lado, tem umas atividades que eu também vou sugerir, a gente pode até fazer algum desafio juntos, né? E então seria por esse lado, tá bom? Fiquem à vontade de interromper, de falar, enfim, tá? Como sempre. Então, vamos falar um pouquinho na autocompaixão, do autocuidado, né? Se eu não me engano, o original estava para profissionais da saúde. Aí eu falei, não, para as pessoas, né, do dia a dia mesmo, vamos falar para nós mesmos, tá? Nada de pessoal da saúde. Então, como a gente, né, veio comentando em outros momentos, a autocompaixão, né, é uma relação com você mesmo, de se aceitar mais, ou ser mais gentil e acolhedora consigo mesmo. E a gente vai ver algumas atividades, né, práticas, vamos dizer assim. Então, por que a autocompaixão e o autocuidado importam? A gente sabe isso, né, constantemente. Vocês que vão conversar com pessoas ou querem ajudar, né, algumas comunidades, enfim, a gente percebe que 70%, né, tem dificuldade, né, em autocuidado, e isso a gente observa que é uma questão muito brasileira mesmo, né? O brasileiro sempre está disposto a ajudar o outro, sempre está
sempre é muito forte, né? Nunca precisa de ajuda, tem dificuldade em pedir ajuda, né? Isso que é interessante. Então, a gente vê que as pessoas elas relatam desafios em cuidar de si diante do estresse diário. E chega agora e tá todo mundo bugando, né? Tá todo mundo tendo alguns piripaques, né? Ai, ai. 3 vezes, se sabe, né, que ter essa autocompaixão, esse autocuidado, né, aumenta a resiliência em 3 vezes mais, né? Essa capacidade de recuperação emocional, de desgaste. A, a ciência, como eu falei para vocês, né, a Kristin Neff, né, é a pioneira, ou a referência máxima na autocompaixão. Ela fala que demonstrar gentileza reduz significativamente a autocrítica e fortalece a resiliência emocional. Numa cultura de sobrecarga e esgotamento constante, o autocuidado representa uma escolha corajosa de priorizar o seu bem-estar e saúde integral. Muitas vezes nem é bem visto, né? A gente não é bem vista. Espera aí que alguém aqui me chamou. E aqui, permite. Então, muitas vezes esse processo... Ai, espera um pouquinho, gente. Aqui, isso. Porque, assim, o importante é a gente, né, ser forte, né? Tá acabando lá, o olho tá piscando assim, mas a gente é forte, né? Então, o que seria autocompaixão? A gente já viu, já passei para vocês um pouco a definição, né? O livro, acho que a melhor referência atualmente hoje no livro que a gente tem é o livro da Kristin Neff, tá? Essa definição a gente já viu em outras aulas, se alguém quiser o material, me dá um toque que eu mando, tá? Gentileza principalmente está relacionada à ideia geral da autocompaixão, né, que o nome também, assim, essas traduções, não sei se são essas traduções, o que acontece, dá um pouco de preconceito no começo, né, mas quando você vai aprofundar o estudo em relação, né, ao tema, está relacionado a ser mais bondoso com você mesmo. A gente é muito autocrítico, né? Falha, erra, e por que eu fiz isso? Ai, né, aqueles pensamentos automáticos que a gente tem, que geralmente são negativos. Eu não sirvo mesmo, eu faço tudo errado, né? Não consigo entender direito. Então, e aí justamente a proposta dela é que a gente seja um pouco mais leve, né? Com relação a essas críticas ou esses autocomentários, vamos dizer assim, autorrelatos, né? Mais bravos ou críticos com nós mesmos. E outra questão também que ela fala da autocompaixão é a gente não se comparar com os outros, né? Essa autocrítica vem da comparação com os outros também. Então, ela foca, né, e fala que isso não é a melhor forma de você estar lidando com você. A comparação tem que ser com você mesmo, tá? Então, as propostas que ela apresenta gentileza consigo mesmo, se tratar com a mesma ternura e compreensão que naturalmente oferecemos a um amigo. Até tem uma prática em relação a isso, né? A carta a um amigo, né? Que a gente vai ver agora. Humanidade compartilhada, então reconhecer que os sofrimentos, os erros e as imperfeições fazem parte da experiência humana. Então, é algo que me traz muita curiosidade, porque as pessoas não se permitem errar. E eu não entendo seja, por que a gente aprende isso, de onde a gente tira isso, né? A gente sabe que a sociedade ela é muito punitiva, mas, né, a gente, você está aprendendo, né? Aprender sem erro, não vejo essa relação, né? E atenção plena, observar pensamentos e emoções difíceis com equilíbrio. A gente repete tanto, né, os comportamentos e as formas inadequadas de ser, de se expressar e tudo mais, que muitas vezes ele já está tão automatizado que a gente nem se dá conta. A gente repete para a pessoa, olha só como você se vê, né? Olha só como você se julga, olha só. E a pessoa fica assim, não tinha percebido, né? Como se fosse algo normal, né? Então, o que eu proponho para vocês, não deixo aí, como tem tanta coisa que eu quero mostrar para vocês, já começo com um exercício rápido, mas
Respire fundo 3 vezes, coloque sua mão no coração e diga mentalmente: eu mereço cuidado e gentileza. Observe como seu corpo responde. Né? A gente já fez aqui algumas atividades de meditação, né, de mindfulness, e a gente já percebeu que realmente tem essa... E as pessoas, elas são duras, porque quando você vem falar sobre isso, ou você vem pedir para a pessoa fazer isso, ela não quer fazer. Ou ela fala, não acredito nisso. Isso é, né? Então, é interessante também ver esse ponto, né, da pessoa. O autocuidado. O que é o autocuidado? É como aqui, né, eu defini como um mimo. Então, são atitudes práticas intencionais para preservar e nutrir sua saúde física, mental e emocional. E aí eu pergunto para vocês têm praticado o autocuidado? Eu já falei qual é o meu, sempre falo qual é o meu. O meu são os 10 minutinhos de manhã, os 10 minutos de manhã do meu café. Gente, sem aquilo, né? Despacho as crianças para a escola e tenho meus 10 minutos. Isso já, sem ele, eu sou outra pessoa. Eu acho que hoje eu não tive. E vocês? Os 10 minutinhos no café da manhã, o que vocês têm? Algo parecido? Ou faz uma atividade física? A Kátia vai na praia, né, Kátia? Na praia, Kátia? É aí? Não? Não estamos escutando, Kátia. Eu acordo fazendo exercício. Que delícia. Que delícia. Aí a Graciana, tomar um cafezinho no quintal, que delícia. Né? Olha só, né, o momento. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Rose, cadê você, Rose? Eu mexo com o povo, gente. Eu mexo com um povo que assim, que eu tenho, né? Que já me deram confiança para mexer, tá? Então, Oi. a Nancy também, né? A Nancy também. Atividade física, ir à praia, ó, a Rose, né? A Nancy diz, domingo de manhã para estudar, todos dormindo. Aí é um prazer, né? Quando a casa quieta também. A Vivi, faço reiki, ó. Perfeito. Então, esse ponto, né, do autocuidado, ele é importante. Que momento? Ou se não, pensem. Que momento vocês têm para assim? É um luxo às vezes, gente. Eu tenho uma amiga que ela, né, não tem filho, ela vive para ela. E ela fala: mas se um dia você quiser acordar e ficar na cama. Falei: não, amor, eu não posso ficar na cama um dia, porque as crianças querem café da manhã. Então não tem essa assim, né? Enfim, deixa eu Só ver, quando elas Daniel. crescerem. Eu sou nessa fase da vida. Me dou o Que luxo inveja. de ir até tarde, não tenho hora muito para almoço, vou na academia, posso ficar 2, 3 horas. Então, graças a Deus, meu merecido descanso chegou. Agora estou estudando e me dou direito de ir à praia sempre que dá para ir, porque está Que chovendo muito. delícia, Rose, que inveja. Em Florianópolis está chovendo muito, tem feito frio, mas eu vou sempre que posso, sempre que o tempo está bom, estou na praia. É a melhor Que terapia. delícia, né? Natureza, né? Assim, pode ser Tudo de um bom. campo, um quintal, aí como, né? Quem Não, foi que falou do quintal? Quem estou passando aqui? A Graciane, quintal, né? Ou seja, não interessa, né? A natureza, isso calma muito. A Danares disse: gosto de sair na rua pela manhã e respirar, que delícia. Renata, uma xícara de café, exercício físico, ótimo. A Vera, vamos lá, Vera. A Vera fez um textão, vamos lá, Vera. Pela manhã, antes de sair para o trabalho, tem um momento de preparar o almoço e brinco com minha gatinha. Domingo à tarde, separo para descansar minha... que delícia, né? Perfeito, isso é muito bom. Então, todo mundo tem seu tempinho aí, seu momento. E isso antes, né, gente? A gente pensa que é um luxo, mas realmente, né? Tá a 100% o tempo inteiro não dá. Então, envolve estabelecer limites saudáveis, e por isso também eu toquei na questão do que eu trouxe para vocês, A Coragem de Ser Imperfeito, esse livro que fala sobre a questão da vulnerabilidade. E para você colocar limites, você precisa, do que a gente já conversou em outros momentos aqui, o autoconhecimento. Eu saber até onde o outro pode chegar, ou até onde eu tenho, né, eu preciso recarregar as minhas energias, ela é muito importante. A Nancy, a rede na varanda, né? Que delícia! Essa rede. É isso mesmo.
Então, priorizar descanso adequado, cuidar da alimentação e cultivar a conexão consigo mesmo, né, devem ser prioridades. Mas a gente não faz isso, né? A prioridade é sempre o outro, né? Eu trabalho, depois do trabalho eu faço, aí depois, né, chega às 10 horas da noite você não consegue. Eu não sei se é cultural ou se realmente é uma questão nossa. Porque eu sei que, assim, como eu conheço um pouquinho da cultura europeia, eu sei que nós, o Brasil, ele tem os olhos mais nos Estados Unidos, né? Então, ele segue mais a dinâmica dos Estados Unidos, assim, não para. Eu lembro que minha mãe, né, minha mãe falava que o Brasil era incrível, porque não para, né, sempre está construindo, sempre está fazendo, sempre, né? Já você vai, né, para a Europa, eles já são mais slow, né, mais tranquilos, mais... E aí, o outro dia, vocês vão rir, eu acho que eu já comentei isso com vocês. Sabe aquela série, gente, aquela série da Emily em Paris? Um dos primeiros capítulos, não sei se é o primeiro capítulo, onde a Emily chega lá e mostra, né, que eles param para o almoço, os parisinos, eles param para fazer um monte de coisas e ela quer trabalho. Isso é um choque de cultura muito grande. E aí tem um momento que ela está andando, né, ela está tomando café, aí passa um colega de trabalho e verbaliza isso para ela. Fala assim, o problema de vocês é que vocês só trabalham, a gente curte a vida. A gente come, a gente tem um momento de almoço, e depois, nos próximos capítulos, ela meio que entra, né, nessa vamos dizer, vibe, né, Mas é muito interessante vocês observarem, né, esse momento, a famosa siesta, né, a sexta, né, à tarde, né, que ainda tem países que param para fazer a sexta, né, a Argentina é uma delas, né. Eu sei que eles param na Espanha também, assim, menos, né? Mas também algumas cidades param, né? À tarde. Não capitais, como Madrid, Barcelona, não. Mas as mais do interior, sim. Depois do almoço tem essa paradinha, né? Enfim. Então, barreiras comuns ao autocuidado, o que eu estava falando para vocês, né? Ó, eles vão fazer a leitura à noite. Ah, como assim, Nancy? Na Europa? Sim, porque o que acontece? Tudo abre a partir das 9, 10 da manhã. Aí, eles vão, assim, aqui às 6 da tarde já não tem mais ninguém na rua, né? Ou seja, tá todo mundo indo para casa. Lá não, lá às 8, 10, né? Aí eles digamos que vão mais tarde. Aí tem essas questões de leitura à noite e tudo mais, né? Enfim, eles têm leitura, mais brincadeira, eles têm uma vida mais conversa, parece que fica mais... Não tem tema de televisão, programa, não. Eles têm, é diferente, é muito cultural, né? É diferente neles. Uhum. Eu gosto, acho muito lindo isso. Então, aqui. Então, crenças limitantes, né? Aí, aquelas regras que a gente se autodita, ou faz, ou aprende na vida, enfim, em casa, ou com... Se eu cuidar de mim, serei egoísta ou fraco. Aí vem aquela famosa frase, você se permite, né? Que a psicologia tanto gosta de falar para os outros. Não tenho tempo, não mereço. Os outros precisam mais de mim, né? Então a gente vai se deixando para depois, que também não é fácil, né? Como eu falei para vocês, eu adoraria ficar aí na cama, mas né, das crianças dependem de mim, né? Pressão externa, cultura da produtividade constante, da hiperatividade. Vocês conseguem não fazer nada? É complicado, Constança. Mesmo agora que eu estou te falando, que eu estou podendo fazer tudo isso, mas eu sinto falta. Uhum. Sabe que tem hora que eu parece que eu sou inútil. É verdade. Sério? Juro. Eu acho que eu sou uma pessoa, estou me descobrindo que eu preciso de rotina. Você sabe que tudo flui melhor. Estresse. Você precisa de estresse, é isso? Não, estresse não. O estresse, muito estresse não, um pouquinho é bom. Agora eu estou estudando, estresse faz bem, viu? Não é de todo ruim, não, né? Então eu sinto falta da rotina. Entendi. Prazos, por exemplo, porque hoje foi uma loucura. Hoje eu tinha. Liguei para o médico, porque minha filha está com um problema no pé. Aí
para quando a senhora quer? Eu falei assim, eu não sei, semana que vem não tem. Tem para hoje ou para daqui a um mês. Eu falei, não, tem que ser hoje. Pra Ai, hoje. que bagunça! Aí depois ela tinha ginástica, não sei o que, não sei o que. Ai, que loucura. E aí eu falei, tá bom, né? Aí eu cheguei, vou dar Mas aula. eu acho que a gente acaba acostumando com esse estresse de filho, de rotina de trabalho, de casa, marido, tudo, que quando a gente está mais tranquilo, que os filhos já foram, a gente sente tanta falta. Eu sofri muito com o ninho vazio. Olha, curta, Não, sim. não Eu fale assim, sabia, não. mas o sentir é muito diferente. Ai, eu sei que assim é muito engraçado, Curtimos. porque tem muitas assim, às vezes minha irmã pega as crianças e leva para o sítio lá. E aí eu até a ficha cair, gente, assim, demora um pouco assim, o que eu faço? Você sempre está pendente, né? Sempre está o que as crianças querem almoçar, o que tem que levar as crianças. De repente, elas não estão, você tem um final de semana para você fica assim, Perdida. você demora, enfim, aí no momento que você está se acostumando, elas voltam. Bem isso. Então vou Mas aí pensar você nisso vai que você falou. perceber que era a melhor coisa. Tem hora que não sei, é meio complexo isso, mas eu sinto um Enfim. pouco, sim, eu sinto falta. Ainda mais também longe da família, eu sinto muita falta. Sim, né, os outros incomodando entre aspas, né? Pedindo coisa, fazendo coisa. Que a gente tá o tempo inteiro lá em cima na casa do meu pai. Meu pai mora no 16, eu moro no 2. A gente tá o tempo inteiro subindo e descendo. Mas se um dia você ficar longe, você vai sentir falta de tudo isso. A gente Nem fica meio fala. perdido. Aqui, a Damaris fala, meu filho vai sair de casa ano que vem, eu já estou em pânico. Então, aí acho que vai ter alguns espaços vazios não, né? Com tempo para você fazer, vai ter que se reorganizar, né? Assim, enfim. Não, aí, expectativas sociais de estar sempre disponível, né? Isso a gente trabalha muito isso com as pessoas, de não saber dizer não, tá atolada de coisas, não sabe dizer não. Valorização do sacrifício pessoal, isso é uma questão também muito cultural nossa, do brasileiro, né? A gente sempre está disponível. Eu lembro quando eu era pequena, e aí eu pedi para minha família é toda, né, estrangeira. E aí eu cheguei a pedir um copo de água para minha prima, falei assim, você pode ir lá pegar um copo de água? Minha prima olhou para minha cara e falou assim, não. Aí eu, como assim não? Tô te pedindo, você tem que fazer para mim. Ela, não, quando você faz uma pergunta... Gente, ela tinha 8 anos. Quando você faz uma pergunta, você tem duas possibilidades, sim ou não. Eu não quero fazer. Então, de boa, caiu fora. E a gente sabe que não tá culpa quando a gente fala não, né? Eu falo que tem que aprender, enfim. É o Mas... poder do não, né? sabe? Eu Ela já assim... estudei sobre isso, E as crianças não tem nenhum problema lá de falar não, né? Eu falei, tá bom. Mas às vezes a gente também entra numa saia justa, por sempre sim, sim. Hoje eu falo um não assim, bem tranquilo, sabe? Hoje já não me constrange mais, não. Porque se é para o meu bem, para a minha saúde, é bem, é não. Hoje não. Sim, Mas não, acho que a gente foi mas criado, aprender, Não, meio que veio, não é? São muitos casos que a gente trabalha, a gente vê muita gente assim, saturada e dizendo sim, e você fala, não, sim, não, você não pode, você não tem tempo de falar, não fala não. E não consegue, por um medo de julgamento, por uma questão de uma crença mesmo, né? Enfim, vai achar ruim, Mas vai do mesmo jeito, né? Fazer o quê? Senão você não se liberta. Isso. Então, autocrítica internalizada, voz interior severa, que julga e sabota, padrões perfeccionistas impossíveis e comparação constante com os outros, né? Então, e é justamente, então, eu acho assim, incrível essa definição da autocompaixão, porque está relacionada à tua autocrítica e tua comparação com o outro, né? A Danara escreveu aqui de novo, não tinha visto. Renata. Meu filho saiu de casa há 1 ano, foi muito sofrido, mas é sinal que eu fiz um bom trabalho. Você também. Que legal, Renata. Bacana. Obrigada por compartilhar, né? É isso mesmo. Vem das coisas do lado positivo. Ok. Então, reconhecer essas barreiras é o primeiro passo para superá-las, né? Cuidar de si não é egoísmo, e sim responsabilidade. Muitas vezes, né, a gente tem medo
mas a gente, quando, né, pais, mães, né, ou não, né, ou pessoas são, ou filhos, né, às vezes são filhos, né, são pilares, né, cuidam dos pais mais velhos, e aí muitas vezes tem que ter essa saúde mental para continuar cuidando. Pode falar, Nancy, pode até interromper, nem se preocupe. Ai, Constança, meu filho mais velho fala assim, cada vez que eu falo que eu vou fazer um curso, ele fala assim, ai mãe, agora você pode, agora você faz o que você quiser. Eu falo, ai, tá bom, já trabalhei, já me aposentei, né? Agora, ó, chega, vou fazer o que eu quero. E ele sempre fala, mãe, você pode fazer o que quer, porque o meu ninho já ficou vazio, agora tem uma neta só, com 16 anos. Ai, Que você ia dizer pequenininha. não, é a neta que ocupa o ninho, mas já tem 16 anos, é uma adolescente. Adolescência pela segunda vez. Está passando, né? É É, diferente, Nancy? É diferente dos filhos da neta? é. Os filhos deram muito, mas eram 3, 4 filhos dando trabalho, foi turbulento. A neta é mais Mais tranquila, só tranquila. ela. Ok. Mas a gente Entendi. sobrevive. Uhum. Vamos lá. Ai, mas tudo bem. Ai. Então, bom, existem algumas práticas guiadas, né? Eu trouxe aqui para vocês, lá no material, gente, eu botei aqui as práticas guiadas aqui, né? Trouxe três alternativas, tá? Para vocês, digamos que não vou propor fazer agora porque eu fiquei, digamos assim, eu queria que a gente fizesse, qualquer coisa a gente faz um desafio. Mas, ó, alternativa 1, a carta para um amigo querido, foco na autobondade. Então, de 10 a 12 minutos. Bom, o objetivo é permitir que os participantes acessem um tom de voz compassivo, transferindo a compaixão que naturalmente sentem por um amigo para si mesmo. A gente utiliza muito isso no dia a dia, né, dentro da clínica, quando a gente chega assim, a pessoa está travada, ela não consegue buscar soluções para seus problemas. Então, o que a gente faz? Vamos imaginar que seu amigo tem o mesmo problema que você. O que você diria ou aconselharia a ele, né? Ou ela, né? E aí a pessoa, ela desembesta, vamos dizer assim, de falar, de dar soluções e tudo mais. É muito interessante quando a gente tira o foco de alto para o outro, né? Então, essa aqui é a ideia um pouquinho dessa. Então, a contextualização a gente, né, coloca aqui, né? Muitas vezes somos incrivelmente bondadosos e sábios ao aconselhar um amigo, mas extremamente críticos conosco. Essa prática usa essa nossa capacidade natural. Pense em uma dificuldade ou uma falha pequena a moderada que estejam enfrentando atualmente. Algo que os faça se sentirem inadequados, estressados ou que os leve a se criticar. Sentir-se sobrecarregados com suas tarefas domésticas, ter sido rude sem querer e procrastinar uma tarefa. Aí, coloquei mais ou menos os diálogos, né, que a gente pode, digamos que, desenvolver dessa prática. Escrevendo para um amigo, né? Agora, imaginem que um amigo muito querido veio até vocês e contou exatamente a mesma situação. Ele está se sentindo mal e inseguro por causa disso. Escrevam uma breve carta ou algumas frases para esse amigo. O que vocês diriam para demonstrar compreensão e apoio? Que palavras de bondade e encorajamento usariam? Lembrem-se, a ideia é ser um amigo solidário e realista, não alguém que apenas diz não se preocupe, né? Como é a mesma coisa que ansioso, a pior coisa que você pode falar para uma pessoa ansiosa, se acalme, né? Se acalme. Se acalme. É compreensível que você se sinta assim, você tem estado sob tanta pressão. Todo mundo comete erros, o importante é que você aprende é o que você aprende com isso. Lembre-se de todas as vezes que você superou coisas difíceis. Então, é um exercício, né? Para trazer para a realidade, vamos dizer assim, ou para a atualidade, né? Uma forma de reflexão, de análise, né? Do que você está passando. E aí, agora, pegue exatamente as palavras, a sabedoria e a bondade que vocês ofereceram ao seu amigo e reescreva a carta direcionada a você. Gente, é a mesma coisa que eu falo para vocês. Parece uma coisa boba, mas quando a gente faz esse último passo, que é pegar a carta que você escreveu para esse teu amigo, sua amiga, e trazer para você, ai, a gente fica até mexido, até um, né, enfim,
Então, é muito interessante esse processo. E aí, por último, né, peça para alguns voluntários compartilharem não o conteúdo da carta, mas a diferença de sensação entre escrever para o amigo e escrever para si. Foi mais difícil, sou falso, ou foi um alívio perceber que você também merece as palavras? Então, assim, é uma atividade bacana, simples, e dá para fazer, você praticamente precisa de pouco material. Outra atividade que a gente faz se chama autocompaixão tátil, né? Foco no corpo e nos sentidos. Então, o objetivo é ancorar o sentimento de autocompaixão, uma sensação física concreta, tornando-a mais acessível em momentos de estresse agudo, né? Então, você vai precisar apenas do próprio corpo e um local tranquilo. Então, a autocompaixão não é só um conceito mental, ela pode ser uma experiência física. Nosso corpo responde ao toque gentil, liberando oxitocina e reduzindo o cortisol. Então, feche os olhos ou baixe o olhar, tragam atenção para a sua respiração, sem tentar mudar. Agora pense em uma situação recente que tenha causado um leve desconforto ou estresse. Perceba onde no seu corpo você sente essa emoção, é um aperto no peito, um nó na garganta, tensão nos ombros. Agora levem uma ou ambas as mãos para essa parte do corpo de uma forma que seja acolhedora e gentil. Pode ser sobre o coração, no rosto, nos braços. O toque deve ser quente e reconfortante. Enquanto mantém esse toque, respire suavemente para dentro e para fora dessa área. Sinta o calor e o carinho do seu próprio toque. Agora, silenciosamente, repita. E depois faz a reflexão, sempre importante. O que é importante quando a gente trabalha com grupos ou as pessoas? Primeiro, ter claro qual é o objetivo daquela atividade, tá? Então, é importante vocês saberem, né? Porque se a gente for aplicando uma técnica em cima do outra, né? Queima as técnicas e queima a pessoa também. E aí, depois, sempre... né, trazer para a pessoa como é que ela sentiu, que se foi legal para ela, não foi, né, e tem que estar relacionado com o que você está conversando com essa pessoa, tá? A terceira alternativa de atividade se chama reframing da voz crítica, também está focando, né, o reenquadramento, aí depende como traduzir, né, foco em mindfulness e no reenquadramento, identificar essa voz crítica interna e, em vez de lutar contra ela, entender sua intenção, mesmo que distorcida, e redirecioná-la. Pode ser feito mentalmente, mas em papel e caneta também ajuda. Então, nossa voz crítica interna muitas vezes parece um inimigo, mas e se ela for, na verdade, um amigo desastrado? Alguém que tenta nos proteger, mas usa métodos muito rudes e ineficazes. Pensem em uma autocrítica comum que vocês têm. Você é preguiçoso, você nunca faz nada direito, você nunca consegue, nunca atinge seus objetivos, e assim vai. Anotem ou mentalizem a frase exata. Agora vamos fazer o exercício de curiosidade. Por trás dessa crítica, qual poderia ser uma intenção positiva, mesmo que mal executada? Você é preguiçoso. Pode estar, no fundo, tentando dizer, te motivar ou ser produtivo, ou te proteger do fracasso. Você não é bom o suficiente, pode estar tentando te incentivar a se esforçar mais ou te proteger da humilhação. Qual a intenção por trás da tua autocrítica? E aí o mesmo processo, né? Depois escrevendo a mensagem, né? E mentalize, tá? Então, aqui eu deixei uma dica aqui para vocês. Você pode escolher a dinâmica que melhor se adequa ao estilo de ao público. A carta para um amigo é ótimo para grupos, a autocompaixão tátil é para grupos mais céticos, e a voz crítica é perfeito para um grupo mais analítico, que lida muito com autocrítica. Então, fica aí um pouquinho a sugestão das 3 atividades. Eu deixei em PDF para vocês. Tá? Tanto em Word, que eu acabei tirando o material, como em PDF, tá? Dúvidas, comentários? Tá meio direcionada a aula de hoje, né? Vocês estão mais quietos também. Estão respondendo aí, mas... Ou eu estou mais agitada também e estou, né? Enfim. Eu estou pela segunda opção. Na segunda, pode ser. O dia foi agitado, eu estou... Enfim... aqui eu deixo para vocês também, né, a prática guiada. Então, prepare, assim, eu gosto mais da folhinha que eu preparei, né, do que esse daqui, mas enfim.
Encontre uma posição confortável, sentado ou deitado, feche os olhos suavemente, conecte-se, leve a atenção para a sua respiração natural, acolha, traga à mente alguma dificuldade, emoção desafiadora, visualize, imagine-se envolvendo-se em um abraço acolhedor e afirme, repita mentalmente, que eu seja gentil comigo, que eu me aceite como sou, que eu viva com paz e leveza. Tá? Depende, assim, né, como a gente vai fazer esse tipo de atividade, porque tem gente realmente que não acredita e termina parecendo muito supérfluo ou muito de coaching, né? Assim, muito, né, banal, mas não, né? Então, eu acho que as outras atividades, eu gosto mais delas. Outras ideias também que eu trago para vocês de ferramentas práticas para o dia a dia, é o Diário da Autocompaixão. Anote diariamente 3 coisas que você fez para cuidar de hoje. Esse a gente podia fazer o nosso próximo. Isso, Graciane, exatamente. Eu acho que tá. O material lá foi essa intenção. A gente podia fazer esse desafio. Fala, Rose. Vamos fazer esse diário, legal, né? Então, combinado. Então, a gente faz o diário até a próxima. Daqui a nossa penúltima aula de workshop prático. O próximo mês é a última, assim, desse ano, né? Desse ano. Então, aí, enfim. Mas a gente podia fazer esse, né? Diário de autocompaixão. Sim. Eu estou preocupado com uma coisa. Sim, pode falar, Daniel. Eu encerro a aula, eu encerro o ano, né? Aí eu termino o meu curso. E daí para lá, como que eu faço para continuar com a pesquisa? A pesquisa a gente tem que... Não, eu tenho contato de você, a gente vai continuar, porque ela está pela metade. Ela está mas a gente continua, independente... Oi, Danares, o material. Independente de a gente finalizar, a gente tem um contato e até publicar aquele negócio, a gente não... Ele está aqui fixado, Danares, e eu compartilho de novo aqui com você. Porque, como eu falei já em outros momentos, o tema não tem nada. Toda quinta-feira, olha, toda segunda-feira do mês que eu vou procurar informação para a gente trabalhar, não tem nada. E tá muito estranho. Então, assim, eu acho que um levantamento seria muito legal fazer. Então, por isso eu tenho muito interesse em dar continuidade nela. Eu já tenho você já tem acesso a pesquisa, e a gente só tem que começar a combinar para a gente continuar mexendo nela. Realmente não tive tempo. Eu vou lendo, mas a gente tem que... O que a gente vai fazer? Né? A gente precisa finalizar ela, que eu acho que já está, mandar para o comitê de ética, e aí eles autorizando, a gente já distribui para as pessoas responderem. Uhum. O que eu queria fazer, eu tô bastante interessado, porque assim, participando dessa, eu quero fazer uma. Aí lembra que eu disse do meu livro lá, e aí eu tenho muito interesse em desenvolver uma outra pesquisa, mas aí essas semanas eu andei mais corrido que sombra de jato, então fiquei bastante preocupado da coisa que está acontecendo e eu estou perdendo. E eu estou entrando aqui no Drive e não estou vendo nada. Falei, mas o que aconteceu? Não, a gente está discutindo ainda. Eu acho que ele já está pronto, né? Eu acho que, assim, se você quiser... Agora, se você quiser ficar um pouquinho no final, eu te mostro como mexer naquele documento, colocar sugestões do lado, só para a gente saber, não é por causa de controle nem nada, mas só para a gente saber o que você foi alterando, foi incluindo. Pode mexer, não tem nenhum problema. Eu acho que ela já tá pronta para a gente encaminhar ela e aí começar a aplicar, fazer um Google Forms e começar a distribuir esse link para pelo menos uma boa amostra, seria entre 150 e 300 pessoas que respondessem ela. E aí a gente já analisa os dados e tá ok. Então tá bom. Tá? Então, mas não se preocupa, Daniel, a gente continua com o projeto, não tem nenhum problema, não. Então tá. Ok. Então vamos, Rose, fazer, né?
anote diariamente 3 coisas que você fez para cuidar de si hoje, por menores que pareçam. Celebre cada gesto de autocuidado. Da mesma forma que a gente fica com o diário da gratidão, né, que são 3 coisas que a gente às vezes nem antes, né, de começar a fazer, a gente nem ligava, e depois, sei lá, gratidão por estar aqui, gratidão por ter, né, esse momento, né, de troca, gratidão. Depois você começa a filtrar, digamos, e observar melhor as coisas. Eu acho que aqui esse processo vai ser muito parecido, só que a gente vai mudar só o foco, né, da autocrítica para, né, para não se criticar tanto ou ter esses costumes. Tá? Então, podemos começar hoje. Hoje, 27, né? 21 dias de diário da autocompaixão. 3 minutos de pausa. Então, antes de decisões importantes ou momentos difíceis, pare e respire conscientemente por 3 minutos. Para quem é impulsivo, esse é excelente exercício, né? De impulsividade, mas parar um pouquinho para decidir ou tomar uma decisão, né? Obviamente, primeiro a gente atropela, mas o importante é conscientizar, como a gente fala, depois né, você começar a perceber quando vai tomar uma decisão, né, precipitada, e aí depois você já começa a automatizar também. E o terceiro checklist de bem-estar: identifique sinais de esgotamento, exaustão, irritabilidade, desmotivação, haja preventivamente quando perceber os alertas. Também é um processo de treinamento, gente, não é de um dia para o outro que a gente faz, não, tá? Muitas vezes pode ser que alguém de fora perceba que você está, sei lá, né, ou mais impulsivo, ou alguém chame atenção para alguma situação, então muitas vezes é interessante conversar com outra pessoa, né, esses 3 exercícios, né, que eu estou passando aí para vocês. Dica bônus, né? Configure alarmes gentis no celular com mensagem de autocompaixão: você está fazendo o melhor que pode, hora de respirar. E pequenos passos consistentes criam transformações duradouras, né, já. Alguns casos, assim, que eu trouxe, né, a jornada de Ana. Durante anos fui extremamente crítica comigo, cada erro parecia uma prova da minha inadequação. Quando comecei a praticar autocompaixão, aprendi a me tratar como trataria a minha melhor amiga. Em 3 meses, minha ansiedade diminuiu. A gente tem muitos casos desse tipo, quando a gente trabalha, né, na clínica, a gente tem muitos relatos parecidos a esse, né, de que antes eu observava, mas eu já falo que não é somente trabalhar isso. Eu acho que o autoconhecimento está relacionado, é importante que a pessoa trabalhe esse autoconhecimento, né, como ela foi criada, por exemplo, né, como é que você trabalha esse autoconhecimento? Como é que ela foi criada, o que ela escutava, porque muitas vezes essa autocrítica não vem somente de mim, vem do meu entorno, né? O entorno colabora para eu me sentir, né, que nunca sou adequada, nunca sou suficientemente boa, né? Então, isso muitas vezes a gente precisa também começar a conversar com essa pessoa. Sim. Eu até estudei alguma coisa aí que fala até do cuidador que você teve, de repente, se não foi os seus pais, ou tudo que você ouvia, está tudo relacionado. Esses bloqueios que a gente tem, está vindo desde lá de trás, né? Do que foi falado, do que foi imposto, que você falou até do negócio de ser boazinha, né? Da gente não dizer não. Eu acho que a maioria, né, veio com isso, né? Sim. Agradar, não é? Eu acho que nós temos muito isso, né? E, Rosa, a gente pensa sempre em pai e mãe, né? Mas muitas vezes a gente esquece que a gente esteve numa escola, né? As professoras, professores Sim. que a gente teve, alguém cuidou da gente além dos pais, alguma outra pessoa que ficava com a gente, Sim, né? isso a gente observou. Então, assim, da nossa infância, né? Que vem muitas dessas costumes que a gente tem. Sim, sim, eu até tenho, não vou falar aqui porque senão vai ficar muito comprido, tem um relato de uma professora minha que teve, assim, uma agressão física comigo nos anos iniciais. Você entendeu? Daquela época, né, eles põem castigo, meus irmãos, né, sofreram com tudo isso. Eu lembro que fui fazer uma operação de matemática, eu tinha faltado aula, a professora pegou pelo meu cabelo e bateu na lousa. E eu falo que é por isso que eu sou ótima em matemática, eu adoro matemática, acho que foi um trauma que, sabe, que me fez, assim, deslanchar, né, gostar da matemática. Mas foram coisas assim, você vê,
já vim, olha, eu já tenho meus 50 e tanto, então, você vê que coisa? Eu falo, meu Deus, Não, e às já vezes existia, né? a gente fala de trauma, né? Mas trauma é qualquer impacto, né? Às vezes uma forma diferente de você, por exemplo, eu fui criada com espanhol, né? Com argentino, eles são diretos, não É vou bem dizer grosseiro, grosseiros. né? Não, eles são diretos. Eu também sou espanhol, E vim mesmo, e família falam espanhola. alto, não sei o quê. Que Isso. quando eu tive meu filho, né? Assim, o que acontece? Eu era assim com meu filho. E aí meu filho, mas só que meu filho frequentava a escola aqui no Brasil. O que meu filho falava? Mãe, você podia falar as coisas de uma maneira mais gentil, né? Olha que, então, olha que legal, né? Já Ele observava que era começou, aí diferente. eu ficava assim, eu falava assim, é verdade, você tem razão, né? A gente, né, é diferente. E meu pai, ele, né, é muito assim, mas ele também, o terremoto, ele dobrou meu pai. Ele falou assim, não, eu não vou responder ao senhor até o senhor ser gentil comigo. E ele tinha 6 Olha, anos. E eu falo assim, meu Deus do céu, né? Enfim, mas Ele quebrou, na realidade, ele quebrou o comportamento, né? Porque quando a gente faz exatamente. assim, vai com repetição de comportamento. Isso, corretíssimo, exato. E aí, e a gente é assim, né? A gente é um professor presencialmente, vocês são mais velhos, mas quando a gente pega aquele pessoalzinho de 18 anos, no primeiro ano, como é que você trabalha com eles? No controle no olhar, no condicionamento, você, né, dá distância, trabalha, né, não sei o quê, aí eles ficam traumatizados, mas eu acho engraçado, porque assim, eu nunca gritei, eu nunca tive que levantar a voz na sala, eu nunca briguei com eles. Mas só você botar um pouquinho de distância, colocar umas regras no quadro e falar, ixi, você controla eles bonitinho até o 5º ano. Olha que interessante. eu não tinha problema na sala de aula, não. Eu sempre fui pelo afeto, pelo carinho. Sabe essa coisa meio de mãe? E eu conquistava todos, que até os pais e a psicóloga da escola falou, Rose, mas o que você faz? Que jeito? Me passa aí, não sei. Eu falei, não, acho que isso é nato meu e eu nem percebo. Mas eu era assim, eu conquistava e depois eu corrigia, você entendeu? E sempre funcionou muito bem. Eu nunca tive problema. E peguei uns alunos bem rotulados, viu? Mas Muito. sabe o que eu acho, assim, que assim, eu comparo, né? Porque depois aí, no 3º ano, eles perdem o medo, e eu vou afrouxando, né? Vou falando, eu vou me aproximando deles. E aí eles falam, não, porque eu falei assim, gente, mas eu nunca desrespeitei ninguém, né? Mas nem no jeito, né? Enfim, mas sabe o que eu acho que dá muito certo, né? E até eu vejo, às vezes, até na criação com as crianças aqui em casa, é ter as coisas muito claras, né? O sim é sim, o não é não. Então, assim, muitas vezes, acho que eu já falei isso para vocês, quando eu for ameaçar minhas crianças de alguma coisa que elas tinham que fazer, por exemplo, se, sei lá, estava aprontando alguma coisa numa festa, se continuar assim, a gente vai embora. Eu não ficava só nisso, sabe? Eu falava uma vez. Né, aí, máximo, a segunda vez eu repetia só para levantava e vir embora, né? E ir embora da festa. Porque, então, muitas vezes eu pensava muito bem a ameaça que eu ia fazer. Né? E assim, elas nunca tiveram que ficar duvidando. Então, hoje eu falo. Mas é porque você Né? não só ameaçava, você fazia, né? Isso, Que é exatamente. o E que na funciona, né? faculdade, isso. Então, eu acho assim que as regras sempre estiveram muito claras. Né? Tanto na sala de aula, como assim, com vocês, né? No começo a gente, né? Quem me pegou desde o começo, a gente estava se adequando, né? Mas hoje vocês sabem material, até vocês me cobram, Constanza, a foto, Constanza, cadê coisa? Né? E eu acho que isso também ajuda muito a ter as regras claras, né? Com filho, sei lá, eu acho que até cedia mais, né? Assim, a gente acaba às vezes cedendo mais, não é? Eu, né? Eu só tenho Não, uma, então assim, eu aqui acho não. mais. Não, mas é você. Você já bota aí. Mas Ai, não, a minha deu muito certo, graças a Deus. Minha filha é uma super mulher, você entendeu? ai, que legal. Tenho muito orgulho dela, da pessoa que se tornou. Então, alguém comentou, eu fiz o meu papel, acho que muito bem feito. Você entendeu? Então, A as gente coisas muito claras. fica. Então, as coisas Eu deu muito claras. certo, às vezes que eu te falo, né? Mas eu cobrava muito que tinha que ser cobrado, estudo, escola, essas responsabilidades sempre. Olha, a Renata, dizer não dá trabalho, exatamente, exatamente. Né? Não dá Mas trabalho. eu acho que o que deixa
muitos pais depois preocupados é quando eles entendem que a educação ela vem de exemplo. E normalmente a gente não consegue dar bons exemplos sempre, né? E eu, eu sempre estudei a teoria de que não existe possibilidade de você não traumatizar seus filhos, tampouco educá-los como você almeja. Então, fica sempre a ideia de que, em algum momento, os próprios filhos vão desenvolver o caráter e aí a responsabilidade, disciplina e por aí afora. Isso também depende, né, Daniel, de, por exemplo, autocontrole, autoconhecimento, porque tem gente que é amigo do filho, né? E muitas vezes, quando está numa situação que precisa tomar uma posição, porque o adulto é aquela pessoa e não a criança, se vê num beco sem saída. E aí não sabe como, né? Então, assim, o dizer não mesmo, olha, e aguentar, você, né? A criança vai berrar, vai fazer birra, não, mas olha, não é, né? Meu filho agora pediu outro dia, né? Tá entusiasmado com uma amiga, só que tem 11 anos, não vai ter essa questão de namorar aqui em casa. Sinto muito, você tem 11 anos. Né? Não existe isso de namorar com 11 anos. Então, esquece, é amizade, né? Vocês podem, sei lá, conversar muito e acabou. Não tem mais nada para fazer, entendeu? E aí, a questão é que, ai, mãe, mas por que os outros podem? Ah, eu falei, os outros não. E você fica escutando, fica escutando, fica... Mas quem me cabe, assim, eu posso ser a bruxa, vou ser a bruxa, pode ter certeza, mas, né, eu sei que o que eu estou fazendo é o correto, né? É o indicado para a idade que ele. Então, assim, não tem idade, né? Não tem maturidade exatamente, desse. exatamente. Então, se posicionar é difícil, né? Manter, né, o que os outros fazem, né? Não vou lá chegar para os pais dos outros falar qualquer coisa. Não, né? Ou seja, eu acho que a minha postura é essa, né? Ah, mas você é minha amiga. Não, não sou tua mãe. Mãe não é para ser Exatamente. amigo, é certo esse ditado? Porque eu já li um livro aí que falava, né? Mãe é para educar, não é para ser amigo. Não, exatamente, porque com amizade, como é que você vai botar limite no outro? Então, Né? Então, deixa eu ver o que aqui a Nancy está falando. Ó. Aqui tem uma autista nível 1 que muitas vezes, depois de criar 4, eu e meu marido olhava um para o outro e dizíamos o que vamos fazer agora. Muitos desafios. Aqui a bruxa é a avó. Mas é autoconhecimento, assim, nem acho ruim nem nada. E até que foi muito engraçado, porque a amiguinha deles, né, tava falando, seus namorados, a diretora passou, escutou e deu maior bronca. Aí a dona Dora lá, falou assim, que negócio é esse de namorado? Nada de namorado, você quer... Aí eu falei assim, viu? Viu que não é mamãe só? Então a gente compartilha dos mesmos valores ou das Mas mesmas orientações. é nesse momento que eu acho que a vulnerabilidade ela passa a ser importante, porque basicamente, principalmente os de primeira viagem, né? Vivemos mais medos do que sonho. Isso implica então dizer que em grandes momentos temos medos de sermos pais, né? Porque fomos filhos a vida toda. E aí, em algum momento, temos medo de ser ou esposa ou marido, porque fomos namorados por muito tempo. Então, essa atualização de papel que a gente vai adquirindo com o decorrer da vida nos causa medo, né? Então, Isso, e você trouxe muito importante, Daniel, sim, a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade do que o outro vai pensar, né? O que o outro vai achar se eu errar, e assim vai, exatamente. Aí demonstrar essa parte vulnerável, eu acho que é o pilar principal para você desenvolver competência relacional, né? Resiliência e a capacidade de ir superando desafios dentro do seu papel, como você bem disse, né? Você é mãe, não é amiga? Não tem possibilidade. Assim como marido não tem como ser amigo da esposa e esposa amiga do marido. O papel é para ser cumprido fidedigamente, né? É exato. justamente o que o livro da Brené fala. Eu estou finalizando a leitura e é interessante, ela aborda justamente isso aí.
a vulnerabilidade, o medo, né? Isso, exatamente. Aqui a Nancy, a aba aqui é que nos ajuda muito o behaviorismo. Isso, a rotina é uma grande aliada, exatamente. Enfim. Que mais aqui, só voltando aqui, né? Então, assim, a rotina de autocuidado excessivo, isso é muito, depende de cada pessoa, como manter a prática viva, criar lembretes, né? Encontre apoio, outras pessoas que falem a mesma coisa, né? O compromisso gentil, ou falem, ou entendam, né? Porque tem gente que pode dizer, mas esse tema, né, parece tão bobo, então vocês precisam, né, pedir para a pessoa, né, que procure esse apoio, ou pessoas que entendam do que está falando, cada vez, por sorte, está mais divulgado, que é o mindfulness e tudo mais. Eu sempre fui obrigada a ter responsabilidades desde cedo. Às vezes me sinto tão cobrada de todos os lados que parece que só eu tenho que ser adulto por aqui. Teria que analisar, Danares, aí que as crianças, né, não sei qual é o contexto, mas as crianças, elas já conseguem, né, assumir algumas responsabilidades, dependendo da idade que elas têm, né, estou falando assim, pensando no meu contexto, tá, que eu já boto as minhas para me ajudar a lavar prato, me ajudar a fazer coisas, falar que a gente é uma equipe aqui, eu preciso de ajuda, não tem como fazer tudo sozinha. Então, aí tem que analisar qual é o contexto que você tem e delegar algumas vezes, ou atividades que a criança, o adolescente, ou até o outro adulto consigam fazer. No começo se resistem, mas depois, justamente porque se você tem essa característica, possivelmente você é um pilar. E se o pilar, né, tem seu limite, que tem, né, se o pilar pirar, como é que vai ficar o resto, né? Então, é importante. E a questão de descentralizar aí, como você já vem com esse comportamento desde cedo, vai ser difícil você encaixar, porque comigo foi assim, foi difícil eu aprender a distribuir as responsabilidades, porque eu achava que eu tinha que fazer tudo e resolver tudo, entendeu? E não deixava o outro resolver. Só que quando a gente faz isso, a gente tira a responsabilidade do outro e a gente está dizendo para o outro que ele não é capaz de fazer. E foi difícil para eu entender esse posicionamento. Mas, aos poucos, você vai delegar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e você vai conseguindo. Mas muito bom, Vera, muito bom. O que não deixa as pessoas se desligarem desse acúmulo de responsabilidade é a culpa, né? Às vezes sente culpa em descansar, né? Não se sente produtivo, não se sente útil, né? Então aí vem problemas de pertencimento, né? De reconhecimento. Então, fazer em grande escala, em grande quantidade, além de gerar um burnout, evidentemente, né? Burnout doméstico e relacional. Sim, bem colocado. Você convive aí com uma culpa e está pronto, independente de seu esgotamento ou não. E às vezes até faz isso por uma questão de ganhos secundários, né? Exatamente. E aí, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Alguém sempre ganha alguma coisa, sendo bom ou ruim, né? Exatamente. Danares, vamos pensar aí como dá para delegar um pouco mais, né? Aí... Aqui também, viu? Passei por isso. Não é fácil a gente dividir, delegar, né? Tirar um pouco, colocar limite na gente, né? Mas ajuda os outros a crescerem. É isso que eu fico pensando. Cada vez que eu diminuo aqui, eu consigo, os outros conseguem melhorar, né? Exato. E aí eles vão criando a responsabilidade. Eu vejo isso com a minha neta. Né? Passou a época de fazer tudo, né? De ficar tudo. Então, está na época de ajudar, de colaborar, Mas perceber que pertence, né?
E meu marido era meio resistente, viu, quanto a isso, porque veio aquele que até a comida no prato a mãe colocava. E isso eu estou falando há pouco tempo agora, tá? Mais recente, que eu tive que colocar da forma assim, eu não moro sozinha nesta casa, né? Eu cozinho para todos, ainda quando eu estava minha filha, eu preciso de ajuda, eu também estou cansada. O Daniel até colocou do burnout, o Daniel, mas eu concordei, é bem isso mesmo, né? A gente, como dona de casa, né, com todos os afazeres, a gente também sobrecarrega demais. E eu sei, eu encontrei assim mais resistência por parte de marido. É. Você entendeu? Hoje ele já lava uma louça, de vez em quando eu deixo na pia, sabe? Meio que, né? Estou descansando um pouco para ver se tem atitude, se vai lá e lava. Agora tá, de vez em quando ele faz, sim. Mas meio contrariado, viu? Aos poucos, né? Ela está falando que ela está trabalhando nisso, aos poucos. As aulas aqui têm me ajudado muito, cada comentário de vocês tem me feito pensar muito sobre o meu lugar. Olha lá, meu marido parece meu filho. E em cada área da minha vida, pois é bem, meu marido parece meu filho, e os meus filhos tentam me tratar como colega deles. Ai, meu Né? Deus. Mas assim, Danares, não é só você, tá? É muito comum a gente ver esse processo. Eu vejo aqui do brasileiro, justamente por, né, assim, de uma maneira muito carinhosa, muito. Eu vejo que assim, realmente querer, né, acolher, querer, né, dar o melhor, mas às vezes, como as meninas falaram, né, Rose e a Nancy, a gente pensando que está ajudando, está se sobrecarregando, e aí, então assim, e assim, sabe, Danares, não quero parecer simplista, é um processo que faz quantos anos que já está, né? Mudar de um dia para o outro é muito brusco, por isso tem que ser. Não sente vergonha, não, porque é muito comum. Não. E parte do autoconhecimento também. E o que acontece? Mudar, assim, né, da análise antiga para nova é muito brusco. Então, por isso, os pontos têm que ser devagar. Ou seja, a mudança tem que ser um processo, de pouco a pouco, assim como a Rose falou, porque todo mundo vai perceber, né? Parece que só. Não, Danares, aconteceu comigo, se preocupa não, até comigo. Ainda bem que o marido foi para fora do país. Eu tô falando que o meu também não está aqui, tá? Para as minhas colegas aí, então, como é de conhecimento de alguns, não sei se de todos, eu trabalho e lido com isso na clínica, né, no meu consultório, mas aí para as minhas colegas que quiserem conversar sobre, se alguém tiver sentido algum, me coloco à disposição para poder ouvi-las aí, a gente poder conversar, tá? Obrigada, Daniel. Danares, fica à vontade, tá? Quiser trocar uma ideia, porque, Daniel, é você que é pai solo? Eu tenho filho. Hoje, na verdade, ele tem. E assim, o processo de criação do Gui foi bastante desafiador, porque como eu disse, eu sou autista, então eu tenho muitas limitações, né? Então, cuidar de uma criança extremamente agitada, né? E assim, foi perturbador e é nesse momento que eu digo que você assumir a vulnerabilidade é interessante e que em muitos momentos eu pensei várias vezes em desistir, de dar meu filho para alguém e de chorar por não, sabe, assim, mas mesmo assim, graças a Deus, hoje com 20 anos, fazendo faculdade numa federal daqui de Mato Grosso, geologia, namorando, trabalhando, e através disso, eu nunca romantizei, né, nem para mulheres e nem para homens, e eu gosto e acho interessante, e talvez a maior prova de amor a si mesmo, dizendo que fracassou, que pensou, que chorou, né? E isso também pode se dizer uma autocompaixão, né? Porque depois você
acolhe esses seus desafios, esses momentos em que você prosperou, né? Eu digo que eu fui próspero por ter dado essa e assim, como a professora disse, em momento nenhum fui amigo do meu filho. Eu sempre deixei muito bem claro aqui, eu sou seu pai e eu mando porque eu posso e você vai obedecer porque tem juízo. Pronto. A gente não tem tempo de negociar amizade aqui, né? Então eu preciso trabalhar, você precisa estudar e a gente precisa vencer, né? Mas é só ele deitar para dormir, que aí era o momento em que eu desabava. E isso foi por 12, 13 anos, né? Assim, Ah, ele já é então, adolescente, então, Daniel? já Já ele tem tem 20 anos. 20 anos. Ah, eu perdi a 20 idade, anos. tá? 20. Ah, tá. Ele tem 20. Então, agora eu consigo dar uma prioridade, né, em mim, em fazer as coisas, mas ainda assim eu tenho por hábito de analisar todos os tropeços que eu tenho ainda cometido e que ainda tenho por cometer e dizer que faz parte, né? Eu não vou desenvolver, eu não vou criar processos que me frustrem, né? Então, não vou criar expectativas para que eu mesma possa depois sentar e falar, não, não tem como, mas fiz como tinha que fazer, na forma como eu pude fazer, do jeito que eu pude fazer, e hoje, graças a Deus, talvez esse seja um dos maiores motivos da minha felicidade, é ele reconhecer isso. É ele saber. E desde pequeno eu perguntava para ele qual que era o herói preferido dele, ele sempre falava que era eu. Nunca Eu disse que era o entendi. Batman, nem Superman, nem o Ai, que Homem-Aranha. Ele sempre falava maravilha. que era eu. Que Então, bonitinho. essa Danares. foi minha. Ai, perdão, Daniel, te cortei. Danares, você viu, então, é um processo, Danares, né? Então, pequenos já passos agora, né? São importantes, mas assim, é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Ok? Então, Professora, exatamente. Sim, fala, Eliane. para interagir um pouquinho com vocês aí, porque eu ainda estou, né, segunda aula ainda, um pouco perdida. Ah, você pegou o material? Peguei. Pegou, ok. Eu estou bem corrida, mas eu vou me organizar. O que vocês estão trazendo, né, esse assunto, o condicionamento é algo mais sério do que a gente pensa, né? Você estava falando justamente o que eu tinha visto, assim, o povo brasileiro tem uma cultura de muita proteção, né? O povo brasileiro, a cultura é essa, é o aconchego do filho embaixo dos braços e não quer deixar crescer, não quer deixar ir para a vida, não quer deixar se arriscar, né? Evidente, por exemplo, que nem ele está falando, que lindo ver um homem, né, tão sábio, tão inteligente, ter feito de um outro, não importa se tem ou não autismo, mas fez um outro homem se formar. Eu acho que a identidade do espelhamento é muito sério no caso de um pai, ainda mais no caso dele sozinho, e de uma filha para a mãe. Então, assim, é muito espelhamento. Eu acho que a infância é algo muito que precisa ser visto de perto, é muito, muito essencial, sabe? Eu tive uma infância bastante complicada em todos os sentidos. No caso, meu pai foi embora, minha mãe ficou em casa, mas minha mãe tinha que trabalhar, então a gente meio que se criou, eu e minha irmã sozinha. Então, nós acabamos sendo mulheres fortes. Por que você tem que ser forte? Porque você não tem identidade, não tem espelhamento. Qual o espelho que estava na minha frente? Eu não tinha espelho. O espelho era o vizinho ou a vizinha, ou alguém que ia cuidar, e a gente se virava muito sozinha. Então, mulheres fortes aprendem a ser fortes. Às vezes a pessoa tem que. Eu trabalho com análise corporal, então tem a pessoa que tem o formato do corpo que ela já tem isso, é diferente. Quando você na vida tem que aprender.
Então, assim, às vezes a vida faz você ser forte. E às vezes as mulheres muito fortes, elas mandam muito. Ela esquece que o companheiro do lado não vai aceitar isso. Ele não tem culpa que você teve que ser forte na vida, né? Então, Masculino, né? isso. O masculino está mais presente, mas no sentido Exato. disso, de comandar, né? Exato, porque como você aprende até trocar um chuveiro, uma tomada, você faz um papel que não era para ser seu, entre aspas, né? No natural da vida. Então, assim, você esquece que quando você cresce, você faz escolhas. Então, assim, eu não preciso ser forte o tempo todo. Eu não preciso ser mais aquela criança que eu tinha feito, que eu tinha a obrigação de fazer tudo, que até para comer tinha que se virar. Então, assim, o que a gente vê hoje? Adultos sendo fortes demais, carregando pessoas que não eram para carregar. Então, Na assim, verdade, são guerreiras, né, exato, mas Eliane? tem E horas que a deixa gente de dá ser companheira. isso. A gente precisa tirar as armas, você não precisa ser forte o tempo todo. Você também precisa do masculino do lado para falar, poxa vida, tá aconchegante aqui. Também, poxa, eu não preciso ser forte o tempo todo. Eu posso chorar, eu posso sorrir, eu posso gritar, eu sou livre. Então, assim, eu acho que essa liberdade, sabe, é deixar o filho ir. É deixar o filho ir para a vida, porque senão a vida vai ensinar de uma forma muito dolorosa. E nós, como mães, né, eu tenho um filho de 22 anos, prematuro de 6 meses, olha só, prematuro de 6 meses, era para eu ser super mega protetora. Mas não fui, sabe por quê? Porque eu olhei para a minha vida e falei, uau, as minhas dificuldades têm que me ensinar a ser uma mãe melhor. Então, graças a Deus, ele está bem, tem 22 anos, está indo para a vida, né? Por quê? Porque dói nas mães deixaria. Mas nós precisamos entender que também há necessidade disso. Por quê? Porque lá na frente você não vai estar. Nem todos os momentos você vai estar protegendo. Ele vai para lugares que você não sabe. Então, assim, a infância é algo muito importante. Então, eu estou vendo algumas dores aqui, falando de algumas dores, né? Eu acho que neste momento a gente deveria entrar num quarto e olhar para dentro de si e falar: o que eu preciso acertar aqui? Que hora que eu tenho que deixar todos e tenho que olhar só para mim? Isso não é egoísmo. Isso não é. Eu preciso ser um pouco individual para olhar para mim e dizer: opa, eu preciso disso, eu preciso tirar isso, eu não tenho que levar A, B ou C, porque está pesado para mim. O dedo da mão, como a gente diz, é único, né? Digital é única. Então, assim, em que sentido, até que sentido a gente tem que andar dessa forma? Até onde esse molde que nos colocaram funciona ainda para nós como adultos? Eu acho que está na hora da gente soltar um pouquinho e levar uma vida mais leve, né? Gostosa, respirar, como a gente está vendo aí, é tão bom respirar, ouvir uma música gostosa, até aquele momento aconchegante só seu, só você e você. Isso é transformador. Eu fiz. E aí, Eliane, te cortando aí um pouquinho, Não, imagina. quando a gente fala em se cuidar, em trazer para a gente esse momento, é a gente colocando limite na gente, Exato. naquilo que a gente está exagerando. Exato. Entendeu? Porque se a gente não fizer isso, a gente não vai deixar de ser sobrecarregada, a gente não vai deixar de ser guerreira, a gente não vai deixar de pegar e fazer tudo e não vai aprender a dizer não. É verdade. Vocês conhecem a metáfora da fruta e do passarinho? Uhum. Vocês sabem o que acontece quando o passarinho pica a fruta? Diga. Ela amadurece antes da hora, né? Exato. Então, as pessoas que tiveram seus corpos, eu acho que a frase que mais adoece no mundo é tem que. Você tem que, você precisa, sabe? Então, esse tem que é o passarinho que bica você e aí você amadurece antes da hora e começa a assumir responsabilidades que não são seus, carregar pesos que não são seus, administrar problemas que não são seus, acreditando que você já está preparado para isso quando não está. Aí na vida adulta, Exatamente, né? Aí na vida adulta vem as dores, né? E aí você tem que resolver, porque assim,
Por mais que a gente procure ajuda, tem momentos que você tem que tomar uma decisão. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu não vou pensar mais dessa forma. Não, né? Eu tenho o direito de pensar diferente. Mas, como a gente começou aqui pela Danares, só fazendo Danares, eu sugiro que o processo que você, né, estiver, eu sugiro você não estar sozinha, sabe? Você estar num processo de orientação, porque às vezes a gente precisa, né, uma pessoa que seja mais neutra para te orientar a passar por esse processo, que não vai ser fácil, ok? Então, só, né, vocês falando, eu falei assim, vou comentar, mas muito gostoso, Mas é gente, que possível, né, bacana, Damares? eu agradeço muito vocês terem compartilhado isso, né? Aqui, a Vivi, tem um professor que dizia, tem que, né? Não é de Deus, ninguém tem que nada. Enfim. Então, só para, né, bom, vocês têm os slides, para não estender muito aqui com os slides, né, voltando, obrigada, gente, senão eu vou deixar um dia livre, eu vou jogar uma frase assim, e aí a gente passa 1h30, 2 horas conversando, eu acho que A gente tem que fazer terapia, Constança. Pois tem que não, nos vamos ajudar. aproveitar, Daniel, que já está formado, Constança. Pois Mas, enfim. Então, convite à jornada de Seja Seu Melhor Amigo. Deixa eu só finalizando aqui. Então, dê uma olhada nessa prática, tá? Gente, eu acho que eu acabei jogando água fria em vocês, gente. Desculpa, tá? Não era... né? Desculpa. Enfim, sim, Danara, assim, já não é só uma sugestão, tá? Porque se você começou, né, você já comentou, né, o pessoal, né, quer ajudar, e eu entendo, mas o que eu sempre tenho muito, muito cuidado aqui, eu acho que vocês já perceberam que as coisas não são fáceis, né? E às vezes a gente só tem que tomar cuidado que, né, os processos em que cada um está, não está, o que eu estou disposto a fazer, não estou, tá? Então, é só isso, ok? Que eu tenho muito cuidado com isso, tá? Aí, mas, gente, obrigada por apoiar e fazer esse espaço. Então, assim, eu vou dar a tarefa de casa para vocês, que leiam essa parte 2 do livro da Kristin Neff, essa daqui, parte 2, os principais componentes da autocompaixão. Ser gentil consigo mesmo, estamos juntos nessa, estar plenamente atento ao que é. Já separei aqui para vocês, o capítulo Ser Gentil Consigo Mesmo, é muito gostoso a leitura dela, né? Ela escreve, assim, dá muito gosto, né? E vocês vão ver que os exercícios que ela passa são iguais que a gente começou, ó. A prática do abraço, o exercício 1, mudando a sua autoconversa crítica, é o exercício que a gente comentou antes, né? Então, vocês vejam que é muito parecido e ela dá outro digamos que, outro enfoque, mas é interessante vocês verem e entender um pouquinho, né, a linha de pensamento dela. E, para finalizar, aqui tem os outros exercícios ali, eu separei também aqui, eu deixei ele inteiro para vocês podem conseguir ele, mas eu separei umas partezinhas, tá, em amarelo, para vocês darem uma olhadinha. A Vera falou que está acabando, ele está terminando. Danares, dá uma... a capa do livro? Mas todos têm a capa do livro, Renata, lá no... Esse daqui, você diz? É esse, Renata? Todos têm lá, então todos, tanto o outro lá e o da autocompaixão também tá lá. Aqui, ó, esse daqui, tá? Esse da autocompaixão, mas tá lá no material, tá lá, tá com a capa. Eu sempre coloco coisa de acadêmico, de onde você tirou essa referência, sabe? Então tá lá, tá a partezinha aqui, ó, aqui a catalogação, né, cartográfico aqui, e aí o sumário também, eu tenho mania de colocar, e aí só a parte 2. E o ser imperfeito, que tem uma partezinha aqui que eu queria só ler com vocês,
né, viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa cultivar coragem, compaixão e vínculos suficientes para acordar de manhã e pensar: não importa o que eu fizer hoje, ou o que eu deixar de fazer, eu tenho o meu valor. Ir para a cama à noite e dizer: sim, eu sou imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo, mas isso não muda a verdade de que também sou corajoso, merecedor de amor e aceitação. Mas o que eu quero vir aqui falar para vocês é a definição que ela dá de vulnerabilidade. E essa relação que eu fiquei pensando sobre as necessidades básicas que a gente tem, psicológicas, né? Então, ela fala, né, algumas ideias principais. Amor e aceitação são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. Se os homens e as mulheres que entrevistei na pesquisa fossem divididos em 2 grupos, aqueles que têm um senso profundo de amor e de aceitação e aqueles que não. A preocupação principal de indivíduos plenos é viver uma vida orientada pela coragem. E as pessoas plenas identificam a vulnerabilidade como um catalisador de coragem, compaixão e vínculos. Depois tem, que é interessante do livro, ou seja, todo o livro, né, é muito, muito bacana. E aqui a questão, né, o enxerga o medo da humilhação de ser alguém comum. Aí ela fala sobre a questão dos narcisistas, de como a gente cria, né, pessoas narcisistas e tudo mais. E aí a escassez, né, que o problema de nunca ser o bom o suficiente. E aí e tudo isso foi a partir das entrevistas que ela fez, né? Quando as pessoas olhem a frase nunca ser o bastante, então o que procuraram, o que falavam, né? Nunca ser bom o bastante, perfeito bastante, magro bastante, poderoso bastante, bem-sucedido, inteligente, correto, seguro, extraordinário, enfim. E depois mais para frente, ela também traz aqui, ó, os 3 componentes da fórmula de escassez e a maneira como eles influenciam a sociedade né, vergonha, comparação e desmotivação. E está relacionado ao que a gente trabalha na autocompaixão, justamente, principalmente comparação e a vergonha, né? O medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha. Apontar culpados é uma prática comum? O valor de alguém está ligado ao sucesso, à produtividade e à obediência. Comparação, né? A competição saudável pode ser benéfica, mas a comparação disputa o tempo inteiro. E aí ela vai falando. E depois, outra coisinha aqui também, né? A definição de vulnerabilidade se tornou realmente palpável para mim com os exemplos que as pessoas compartilharam quando pedi que completassem a frase. Vulnerabilidade aí diz expressar uma opinião impopular, me defender e me impor, pedir ajuda, dizer não, começar meu próprio negócio, ajudar minha esposa de 37 anos com câncer de mama em estágio avançado, tomar decisões sobre o seu testamento, tomar iniciativa, e aí vai. Uma série de situações, né, que muitas vezes a gente nem pensa, né? Então, quando pedimos que completassem a frase, a sensação de estar vulnerável aí colocaram outras situações. Mas, enfim, deixo aí também o livro para vocês darem uma olhada, tá? E hoje o tema era esse, era trabalhar justamente algumas atividades para vocês terem com os grupos que vocês trabalham, que vocês comentam, se também é para vocês, não tem nenhum problema, né? E temos o nosso desafio da compaixão. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui o Forms. Então, eu acho, dei uma testada aí que eu acho que eu liberei ele. Se vocês tiverem problema, já estou aqui pronta para liberar ele. Opa, peraí. Aí vamos tirar a foto. Também, deixa eu ver se é esse daqui. Eu acho que não está liberado, gente. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui se eu liberei. Liberei sim, tá ok. Outra pessoa. Aí tá ok. E a foto. Deixa eu só tirar a foto aqui. Carlos sempre elegante aí. Ok. Pronto.